Olá, tudo bem com você? E de repente, a onda ufológica, a palavra extraterrestres, a sigla OVNIs, voltam a ocupar espaço nos meios de comunicação e a ser debatidos aí nos círculos de amigos, nas redes sociais, nos jornais. Isso porque agentes da inteligência norte-americana recentemente divulgaram ou acusaram, na verdade, o governo norte-americano, o Pentágono, de sonegar informações do público. Estariam escondendo informações relacionadas com extraterrestres. Eu publiquei em meu blog, vou compartilhar com você aqui minha tela, hoje ainda, uma nota, a notícia aqui, que dá conta de que o diretor da NASA anunciou comissão para investigar tantas suspeitas de alienígenas. Na verdade, o próprio Congresso americano delegou ali, instituiu uma comissão para ouvir esses ex-agentes da inteligência americana, especialmente um chamado David Grush, que, segundo ele, os avistamentos, então, não seriam raros nem isolados. Então, isso atraiu a atenção da NASA, inclusive, e o diretor, então, falou que vão organizar uma comissão para investigar essas suspeitas de alienígenas. Em visita à Argentina, Bill Nelson garantiu que um comitê de cientistas tem preparado um relatório que estará pronto em agosto. E eu vou ler para você aqui a notícia que saiu na revista Exame, no site da revista Exame, que diz o seguinte: o diretor da NASA, Bill Nelson, anunciou que um comitê de cientistas está preparando um relatório que esclarecerá as muitas suspeitas sobre alienígenas. O resultado, afirmou ele nesta quinta-feira, durante uma visita oficial em Buenos Aires, estará pronto em agosto. Ex-congressista da Flórida e veterano do Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, Nelson, de 80 anos, esteve nos últimos dias na Argentina durante uma turnê pela América do Sul. Ele também passou pelo Brasil e terminará na Colômbia na próxima semana. Em Buenos Aires, ele se encontrou com o presidente para oficializar a adesão do país aos esforços internacionais para enviar astronautas à Lua novamente em 2025. É um outro assunto interessante, quem sabe a gente volte a isso oportunamente. Dá uma volta aí de astronautas à Lua. O país sul-americano é o 28º a assinar os acordos Artemis, um plano de exploração pacífica da Via Láctea. O tratado, no entanto, ficou em segundo plano durante o debate, cada vez mais acalorado, sobre os avistamentos de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos. Bill Nelson, que está à frente da NASA desde 2021, procurou acalmar os ânimos. Nesta quarta-feira, durante uma sessão no Congresso dos Estados Unidos, um ex-oficial de inteligência acusou o Pentágono de ocultar naves de origem extraterrestre e restos não humanos. Segundo David Grush, os avistamentos não são raros nem isolados. A fala de Grush, que é ex-membro da Força Aérea, conseguiu uma rara harmonia entre republicanos e democratas na Câmara. Legisladores dos dois partidos pediram que o governo acabe com o sigilo sobre os avistamentos de objetos não identificados. E logo abaixo aqui da matéria, eu coloquei 3 vídeos em meu canal para você dar uma olhada depois aí com o tempo. O primeiro é a invasão dos extraterrestres, já vou comentar do que trata esse vídeo. O outro é extraterrestres e os últimos dias. E o último aqui, terceiro, Roger Murnau e os extraterrestres, uma entrevista que esse ex-satanista, depois convertido ao adventismo, autor de livros muito interessantes, entre os quais o livro Viagem ao Sobrenatural, da Casa Publicadora Brasileira. Neste vídeo, numa entrevista, Roger Murnau conta de que forma Satanás ele poderá usar e vem usando esse assunto de extraterrestres, OVNIs, para levar avante aí suas pretensões de engano. Bem, o que me chama a atenção no caso aí do depoimento do Grush, lá nos Estados Unidos, esse ex-agente e ex-membro da Força Aérea, é que num depoimento ali no Congresso, as pessoas, os depoentes, eles costumam, é pedido, né,
que eles façam um juramento com a mão sobre a Bíblia. E se a pessoa, eventualmente, for descoberto que a pessoa está mentindo ou que ela inventou alguma coisa, ela pode ir para a cadeia e pegar aí alguns bons anos de prisão por mentir diante das autoridades. Então, esse militar, esse ex-integrante da Força Aérea, esse ex-oficial aí da inteligência americana, ele está colocando a cabeça a risco, né, a prêmio, digamos assim, se for descoberto que ele estaria inventando essa história toda, de que o Pentágono, a inteligência americana estariam sonegando informações, escondendo coisas relacionadas com extraterrestres, esse indivíduo pode ser punido, pode ir para a cadeia. Não é de hoje que o assunto extraterrestres ocupa espaço na mídia, desde a ficção até reportagens e, ultimamente, eu percebo que esse assunto tem ganhado força, né, nos meios de comunicação, pilotos de avião relatando avistamento de objetos voadores não identificados. Alguns acham que poderiam ser testes de armas, alguma coisa assim, tanto norte-americanas quanto armas de outros países. Outros entendem que podem, de fato, ser objetos voadores não identificados, talvez de extraterrestres, né? Porque o movimento que eles fazem no céu é bastante estranho, bastante diferente. Alguns são muito rápidos, velozes e fazem curvas, digamos assim, de 90 graus ou em ângulos fechados, algo que, do ponto de vista das nossas tecnologias, seria uma coisa impossível. Alguns até fazem ligação entre ufologia e espiritualismo, né? Eu lembro que o próprio Chico Xavier anunciou, antes de falecer, naturalmente, algum tempo atrás, que haveria aí uma revelação dos seres espirituais caso a humanidade se comportasse. Essa profecia de Chico Xavier não deu certo, né? Eu creio que a humanidade não se comportou, continua belicosa, continua se ameaçando com guerras, e aí os espíritos decidiram não fazer contato por enquanto. Vários filmes de Hollywood vêm explorando essa questão do contato, né? Na verdade, lá atrás, nós podemos ver filmes como Superman, né, da década de 70, 60 ali, 70. É bom lembrar que, apesar da aparência física idêntica à dos humanos, o Superman, o Kal-El, o Kent, né, o Clark Kent, ele é um ET, é um extraterrestre. Eu não vou nem entrar na questão de que os ETs de Hollywood ou são muito estranhos, quase animais, ou são muito humanos, né? O Spock, da antiga e aclamada série Star Trek, Jornada nas Estrelas, tinha apenas a sobrancelha pontuda e a sobrancelha apontando para cima e a orelha pontuda, melhor dizendo, né? E coisas que não se podiam ver, como sangue verde e anatomia interna diferente. Mas, enfim, a aparência, se essas séries e filmes são darwinistas, isso é bem estranho, porque Superman evolui, a sua espécie evolui num planeta muito longe daqui, não sei se nem nessa galáxia, Krypton. Spock evolui no outro planeta também, planeta Vulcano, e outros seres assim muito humanos também evoluem em planetas tão diferentes, mas eles têm hábitos, altura, comportamentos, fisiologia, anatomia muito semelhantes às nossas. Na verdade, daria para dizer até que são filmes e séries criacionistas, né? Porque os seres são criados à imagem de Deus. Mas enfim, vamos deixar essa questão para lá. É uma escolha aí de produtores, né? E talvez por falta de orçamento também não fazem ETs tão estranhos, né? Por outro lado, também tem ETs bem estranhos, né? Me lembro aí daqueles filmes Alien, né? O Oitavo Passageiro e a sequência que foi feita depois. Exterminador do Futuro, não, como chama? Predador, né? Esses filmes mais antigos aí que apresentam ETs diferentes, maldosos, que querem dominar a humanidade, né? Uma série também de TV, me lembro quando eu era criança, eu assisti isso aí, que mostrava alienígenas que, na verdade, por baixo de uma pele falsa, eram répteis e queriam devorar a humanidade, queriam usar a humanidade como alimento. Ou eles são aliados ou são inimigos, né? Enfim, e sempre preparando as pessoas para uma espécie de invasão extraterrestre, né? ET, outro filme aí que foi um sucesso, né? Esse já bem diferente da humanidade, dos seres humanos, e prometendo
que estaria sempre com o menino, né? E talvez até pudesse voltar um dia. Então, sempre essa ideia de voltar, de invadir, de vir à Terra, está presente aí nesses filmes, né? Teve um mais recente agora, até fiz um comentário no meu blog, se não me engano, e não sei se tem aqui no canal também um vídeo sobre. E eu também esqueci o nome, mas eu sei que o filme era também de um contato com extraterrestres. Eles chamam uma cientista que é especialista em linguística para tentar decifrar a língua desses seres, né? E me lembro de um livro de Carl Sagan que eu li, virou filme, que é o livro Contato, né? Um clássico em que uma cientista também faz contato com seres extraterrestres superiores, né? Uma coisa é certa, a Bíblia nos dá margem para crer que sim, existem seres criados noutros mundos, noutros, talvez, com certeza, sistemas planetários distantes daqui, e com base em que eu falo isso, né? Nós temos ali, por exemplo, Paulo, quando diz que nós somos feitos espetáculo para o universo, tanto a anjos quanto a homens. Interessante esse texto, não? Nós somos um espetáculo. A palavra grega ali é teatron, de onde vem a nossa palavra portuguesa teatro. Nós somos observados, então, por outros seres, além de anjos. Nós temos também o livro de Jó, que nos dá umas pistas bem interessantes. No capítulo 1 mesmo, já vemos ali uma reunião cósmica, uma espécie de comissão universal, alguma coisa assim, galáctica, não sei, em que ali comparecem os filhos de Deus, vão até a presença de Deus. Quem são esses filhos de Deus que vão à presença de Deus? Não podem ser anjos, porque os anjos sempre estão ali na presença de Deus. Além deles, aparece também Lúcifer, e quando é perguntado de onde você vem, ele diz de rodear a terra e de passear por ela. O ato de rodear uma terra, um território, como acontece com personagens bíblicos, por exemplo, que rodearam a terra para indicar posse. Então, esse ato de rodear a terra indica posse na Bíblia. E Lúcifer estava rodeando a terra, ou seja, ele havia se apossado deste planeta porque levou Adão e Eva, nossos primeiros pais, e donos originais do planeta, mordomos, melhor dizendo, né, administradores, ao pecado. E com isso ele rapta, ele usurpa, melhor dizendo, esse domínio. Então ele se torna o príncipe deste mundo. E por isso ele comparece a essa reunião, pelo menos até a sua expulsão definitiva do céu, não tendo mais acesso até aquele ambiente, mas até aquele momento ele tinha acesso como representante da terra, ainda que um usurpador. Então ele da terra, outros seres de outros lugares distantes da terra, nós deduzimos, portanto, que possam ser realmente seres criados e pertencentes a mundos que não pecaram, que não caíram em pecado. É como se os Adões e Evas daqueles mundos não tivessem pecado e eles então cresceram e multiplicaram e se multiplicaram em mundos não caídos, não derrotados pelo pecado. Quando Jesus diz na parábola que deixou 99 ovelhas em um local seguro e veio em busca daquela que se havia extraviado, daquela que se perdeu, é interessante pensar no seguinte detalhe: não há lugar seguro neste planeta. O planeta Terra está tomado pela maldade e jaz no maligno, como diz a Bíblia, mas a parábola diz que Jesus deixou muitas ovelhas num local seguro e veio buscar a desgarrada. Será que essa parábola ela tem apenas a aplicação clássica que damos, né, de que Jesus de fato vai em busca do ser humano perdido, ou seria algo mais? Essa ovelha poderia eventualmente representar o planeta Terra, esse mundo que se extraviou, esse mundo que cedeu às tentações de Satanás e, portanto, foi envolvido nesse grande conflito entre o bem e o mal de forma negativa, de forma triste, aguardando a redenção por ocasião da volta de Jesus e depois, 1000 anos depois, da recriação deste planeta. Enfim, nós temos margem, sim, para entender que haja seres criados e não pertencentes a esse planeta, sem contar o fato de que anjos e o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são também extraterrestres. Não os de Hollywood, obviamente, mas não pertencem a este mundo. Na verdade, Deus criou este mundo, portanto, ele não pertence a este mundo, Deus não pertence nem a este universo, ele criou o universo. Então, ele é um extraterrestre, é um extra-universo, é um ser infinito, eterno, imortal, enfim. Mas os ETs de Hollywood são uma distorção. Eu me lembro que o pastor George Vandeman, o criador do programa Está Escrito na TV,
ele já considerava esses OVNIs e esses supostos extraterrestres como brinquedos de um anjo caído, usados por Satanás para desviar a atenção, para enganar, para atrair as pessoas para o engano, né? E para ele, para o pastor Jorge Wanderman, tanto quanto para Roger Murnau, que trata desse assunto também nesse vídeo que eu mencionei aqui na postagem no meu blog outraleitura.com.br, para Roger Murnau é a mesma coisa. O diabo usa esse recurso para enganar, para criar uma contrafação. Quando Jesus voltar, realmente haverá a maior invasão de extraterrestres já vista, né, na história. Neste momento, há aqui na Terra milhões de anjos maus caídos, né, que são os demônios, espíritos do mal, são anjos caídos, como a Bíblia ensina. Um terço dos anjos celestiais, infelizmente, acabou aderindo à rebelião de Lúcifer e estão por aqui. Então, são também extraterrestres, mas pertencem à Terra e estão circunscritos ao planeta Terra. Então, quando aparecem discos voadores e supostas aparições de OVNIs, ou são fake news, muitas delas, talvez a maioria seja realmente, né? Ou são objetos voadores daqui mesmo, talvez, porque não, armas, né, novas, tecnologias sendo aí experimentadas, ou porque não pensar que possam ser também enganos satânicos, para fazer com que as pessoas estejam predispostas a acreditar numa eventual invasão prévia àquela que vem com a volta de Jesus. Quem sabe uma simulação da volta de Jesus, uma falsa vinda, ou aparecimento de seres majestosos, como muita gente da nova era crê e espera pelo Maitreya. Alguns aguardam a vinda de um novo Messias, de um libertador. Imagine só, por um instante, se em algum momento aí no futuro, de fato, Lúcifer, que, como diz a Bíblia, pode e de fato aparece simulando, né, anjo de luz, como anjo de luz para enganar as pessoas, não espere que ele venha como a mitologia pintou, com chifres e cauda pontuda e um tridente. Ele é um anjo poderoso. E ele virá das formas menos suspeitas, mais insuspeitas, né, mais improváveis, para enganar as pessoas. Ele pode aparecer como aparições de santos, é, operando milagres. A Bíblia fala de tudo isso, né? Apocalipse 16 fala de espíritos de demônios que operam sinais. Então ele vem. Imagine se ele simula, em algum momento, a aparição de um suposto extraterrestre, um ser de luz majestoso que começa, que se dirige à humanidade. Muitos vão achar que é Jesus que veio. Outros vão achar que é a nova encarnação do Buda, talvez. Alguns vão pensar que é o Maitreya. Cada um desses grupos que aguarda algum ser celestial, alguma redenção externa, poderá entender que esse ser majestoso eventualmente seja esse líder aguardado, esse Messias aguardado. E, na verdade, será Satanás se passando por. E muita gente que hoje nem crê na Bíblia, em Jesus, poderá cair nessa conversa. Eu vou dar dois exemplos apenas, já falecidos. Carl Sagan, autor do clássico Contato, da série Cosmos, li muita coisa de Carl Sagan, né, em anos anteriores, aí passados, sempre foi um grande divulgador de ciência. Bem, Carl Sagan, ele morreu achando que um dia faríamos contato. Stephen Hawking, um famoso físico britânico, falecido há poucos anos, com 76 anos, portador de ELA, né, doença, aquela esclerose lateral amiotrófica, ele também financiou programas de detecção de sinais de vida inteligente vinda do espaço. Ele acreditava que um dia faríamos contato. Vários cientistas autodeclarados ateus acreditavam em que nós um dia veríamos, teríamos um encontro com alguma raça superior. O próprio diretor, agora acho que já é ex-diretor, do Departamento de Astronomia de Harvard, declarou à imprensa que ele acredita que o universo teria sido produzido, feito, planejado num laboratório de uma raça superior, super avançada. Curiosamente, abrindo aqui um parênteses, né? Curiosamente, esses cientistas que dizem não crer em Deus, ao observar o universo maravilhoso que nos rodeia, eles chegam à conclusão de que alguém fez.
ainda que seja uma raça alienígena super avançada em um laboratório. Isso é design inteligente. Veja, para Carl Sagan, no livro e no filme Contato, quando eles recebem uma mensagem codificada, captada pelos radiotelescópios, eles deduzem na hora que aquilo só poderia ter sido enviado por uma raça superior inteligente, ou uma raça inteligente fora da Terra. Curioso, porque quando eles veem um código, eles deduzem que há um codificador, mas quando analisam, por exemplo, o DNA, o código da célula, ou o nosso genoma, o código da vida, eles não concluem da mesma forma. Aí eles insistem que isso seria resultado de mutações aleatórias, filtradas por seleção natural, e não resultado de um design inteligente, de uma criação inteligente. Só para registrar aqui uma incoerência que eu já tenho apontado em várias palestras e vídeos por aí. De fato, há uma incoerência muito grande, né? Bem, o fato é que, em algum momento, se Satanás aparecer como um ser extraterrestre, muitos ateus hoje cairão nessa conversa. Poderá ser, talvez, até o ato culminante do engano, mencionado por Ellen White no livro Grande Conflito, por que não? Ali ela diz que, de fato, Satanás vai imitar a volta de Jesus, vai simular uma aparição majestosa, alguma coisa assim. Muita gente poderia cair nesse canto da sereia, ou nesse canto, entre aspas, extraterrestre. E ao perceber que esse assunto tem se avolumado na imprensa, tem sido levado mais a sério agora pelo diretor da NASA e lá pelo Congresso norte-americano, estão ouvindo, estão dando importância a um assunto que até então era mais tratado por ufologistas, né, esses pseudocientistas, né, e não eram levados a sério. Mas agora a coisa está mais séria, estão levando a sério, né? Avistamentos e filmagens têm aparecido por aí. Enfim, como eu disse, né, a gente pode classificar isso como fake news, como objetos terrestres em operação, em testes, ou, por que não, realmente objetos que estariam sendo usados por Satanás e seus anjos para enganar as pessoas. Aguardemos para ver o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: vamos ficar firmes naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, vamos crer que, na verdade, fenômenos sobrenaturais, como se diz, eles provêm ou de Deus ou de outra fonte, do mal, de Satanás e seus anjos. Então não caiamos, né, em qualquer conversa, em qualquer fenômeno que é apresentado por aí, porque este mundo ele é um palco de um grande conflito espiritual. Então muita coisa estranha realmente pode acontecer e vem acontecendo. Firmemos nossos pés na palavra de Deus, né, os nossos passos, nossas convicções, e entendamos aquilo que Deus tem para nós, para que não sejamos enganados, para que não caiamos nessas conversas, né? Então, acompanhemos também com atenção. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para outros vídeos em que eu tenho tratado desse assunto já há algum tempo. Tenho também no meu blog criacionismo.com.br, tanto quanto no outraleitura.com.br, já vários textos, posts que eu tenho divulgado aí ao longo dos anos com respeito à temática extraterrestres. É algo que eu tenho acompanhado já há um bom tempo, com atenção, com curiosidade, e é interessante perceber realmente o crescimento, né, dessa pauta. Acompanhemos isso e vejamos no que isso vai dar, ok? Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.